Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai ver tabela. Então, estamos vendo o assunto, o conteúdo editor de texto e hoje o assunto é tabela. O que é uma tabela? Tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. O objetivo de se usar uma tabela é ter uma visão global da variação de uma ou mais variáveis. É uma estrutura em duas dimensões. Ela tem a dimensão vertical, aonde ficam as colunas, e a dimensão horizontal, aonde ficam as linhas. Este é o padrão de uma tabela. Então, notem que nós temos aqui o título, depois o cabeçalho das colunas, depois nós temos o corpo, aonde temos as linhas e as colunas. A junção de uma linha com uma coluna é chamado de casa ou célula. Eu gosto mais de célula. E temos também o rodapé. Vamos ver cada um desses itens. Corpo é um conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável em estudo. O título é o conjunto de informações as mais completas possíveis, respondendo às perguntas: o que, quando, onde, e fica localizado no topo da tabela, na parte superior. O cabeçalho das colunas também fica na parte superior, abaixo do título, e especifica o conteúdo das colunas. A coluna indicadora também fica na parte superior da tabela e especifica o conteúdo das linhas. As linhas são retas imaginárias que facilitam a leitura, no sentido horizontal, de dados que se inscrevem nos seus cruzamentos com as colunas. O cruzamento de uma linha com uma coluna recebe o nome de casa ou célula. Como eu já falei, prefiro célula. E é um espaço destinado a um só número. O rodapé, nele são colocados os elementos complementares da tabela, que são a fonte dos dados, quer dizer, a fonte é quem forneceu os dados para você, as notas e as chamadas. A fonte de dados é muito importante. Você colocar na tabela quem te forneceu o dado é muito importante e não é muito utilizado. Nas empresas, qualquer relatório que você vá fazer, nele terá uma ou mais tabelas. Em vista disso, você tem que dominar como inserir e configurar as tabelas. O legal no uso das tabelas, além de resumir o assunto tratado, mostrando a variação do dado ou dos dados, é que se pode formatar cada casa ou célula individualmente. Então, podemos alinhar à esquerda uma célula, outra à direita, uma escrita normal, outra rotacionada, um fundo de célula amarelo, outro vermelho. Então, o que se pode fazer é muito grande. Claro, nas empresas, tomar cuidado para não ficar aquele troço horrível, ok? O teu patrão, quando for ler um relatório seu, provavelmente ele só olhe a tabela. Na tabela tem o resumo do que aconteceu, do que está se tratando aquele relatório,
e ele vai só ler a tabela. Ele não tem tempo para ler o relatório inteiro. Vai ler a tabela, estudar a tabela e dali tirar conclusões. Nós vamos ver quando a gente trabalhar com as planilhas eletrônicas a confeccionar gráfico também. Então, tabelas e gráficos é o que o seu patrão, o seu chefe vai ler. Ele não vai ficar lendo o texto, ele não vai perder tempo com isto. Quando a gente junta duas ou mais células, a gente chama de mesclar. E isto pode ser feito tanto na vertical como na horizontal. Podemos redimensionar o tamanho das colunas e das linhas. Também podemos aumentar ou diminuir o recuo da tabela em relação às margens, tanto a margem esquerda como a margem direita. Existe a resolução 886 do IBGE que trata de quais símbolos utilizar nas casas ou células. Nas empresas isso não é muito utilizado, mas muitas publicações, muitos livros usam estes símbolos e é importante que vocês os conheçam. Então, usar um traço horizontal quando o valor é 0. Usar 3 pontos quando não se tem o dado. Usar o ponto de interrogação quando se tem dúvida quanto à exatidão do valor. Usar 0 quando o valor é muito pequeno para ser expresso pela unidade utilizada. Mais uma vez, isto não é muito utilizado nas empresas. É mais utilizado em publicações, em livros. E, terminando, fiz um exemplo aqui de uma tabela. Temos o título na parte superior. Está aqui. O cabeçalho das colunas. O corpo, esses que tem os dados, e o rodapé. Então, basicamente, a tua tabela tem que ter estes itens. Ok, pessoal? Na próxima parte, a gente vai ver como fazer a tabela no Write, no Word e lá no Documentos do Google. Até lá, pessoal!